as datas da viagem do presidente ao Oriente Médio, ele viajará para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, de 13 de maio até 16 de maio. E na quinta-feira desta semana, o presidente Trump receberá o primeiro-ministro da Noruega na Casa Branca para uma visita de trabalho. Os dois líderes discutirão comércio e segurança regional. Esta será a 13ª visita de chefe de Estado do mandato do presidente Trump até agora. Na fronteira, o presidente Trump continua a cumprir sua promessa de tornar a América segura novamente. O Wall Street Journal capturou o efeito Trump em um artigo recente. As travessias de fronteira pararam à medida que as políticas rigorosas de Trump entram em vigor. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos SRs registrou o menor número de travessias na fronteira sudoeste da história em março, e estamos vendo os mesmos sucessos na nossa fronteira norte. Veja como o New York Post descreveu. Setor da fronteira norte, anteriormente invadido por migrantes ilegais, vê queda dramática nas travessias. Não vimos ninguém desde novembro. Fim da citação. De acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras do Iowa, apenas 54 estrangeiros ilegais foram apreendidos no setor Swanton da nossa fronteira norte, que se estende por mais de 300 milhas em março. Isso representa uma queda drástica de 95% em relação a mais de 1.000 travessias de fronteira que foram capturadas em março de 2024. Esta é uma área principal de ponto crítico que registrou mais de 80% de todas as apreensões ao longo da fronteira norte durante o ano fiscal de 2024. Em um novo relatório do The Washington Times, destaca completamente a diferença na abordagem vergonhosa de Joe Biden em relação à fronteira comparada à do presidente Trump. Sob Trump, a captura e liberação na fronteira caiu 99,99% em relação ao pior mês de Biden. Não se pode melhorar muito mais do que isso. Essa estatística em particular é impressionante. Agentes da patrulha de fronteira capturaram e imediatamente liberaram 189.604 imigrantes ilegais nos Estados Unidos em dezembro de 2023, no auge da crise da fronteira sob Biden. Mas sob o presidente Trump, agentes da patrulha de fronteira capturaram e liberaram apenas 20 imigrantes ilegais no Iowa. No mês de fevereiro, graças ao presidente Trump, o controle operacional da fronteira está se tornando uma realidade, e as medidas históricas de aplicação da administração estão gerando grandes resultados. Os imigrantes ilegais estão finalmente recebendo a mensagem direta: se você cruzar a fronteira ilegalmente, será rapidamente deportado e nunca retornará aos Estados Unidos da América. Esforços para prender os invasores ilegais criminosos estão continuando a aumentar. O ICE Chicago prendeu um cidadão mexicano condenado por agressão sexual predatória de uma criança no condado de Cook, Illinois. Esta semana, ICE Denver prendeu um cidadão mexicano condenado por agressão sexual de uma criança no condado de Houston, Texas. ICE Miami prendeu um nicaragüense condenado por agressão agravada no condado de Hillsborough, Flórida. ICE Houston prendeu um cidadão salvadorenho condenado por tentativa de agressão sexual de uma criança em Escape. No condado de Dallas, Texas, em Chicago, prendeu um cidadão mexicano condenado por abuso sexual agravado de um menor em Illinois. Apesar das objeções insanas dos democratas, o presidente Trump continuará a encorajar os agentes da lei a prender criminosos perigosos estrangeiros legais e manter nossas comunidades seguras. E também, graças à abordagem econômica America First do presidente Trump, os investimentos continuam a fluir para o nosso país. A empresa farmacêutica suíça anunciou que investirá 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 5 anos, criando 12 mil novos empregos de qualidade. A Regeneron Pharmaceuticals também concordou em pagar à Fujifilm Technologies mais de 3 bilhões de dólares na próxima década para ajudar a fabricar seus medicamentos nos Estados Unidos. É uma prioridade máxima para o presidente Trump garantir que estamos produzindo medicamentos críticos e fármacos aqui mesmo na América, e é exatamente isso que continuamos a ver acontecer todos os dias. Em outras notícias, a administração Trump anunciou que vamos acabar com as tentativas ilegais de Joe Biden de perdão de empréstimos estudantis. Nenhum empréstimo estudantil foi encaminhado para cobrança desde março de 2020. Isso chega ao fim. Em 5 de maio, o Departamento de Educação retomará as cobranças involuntárias para mutuários com empréstimos estudantis federais inadimplentes. O portfólio de empréstimos estudantis, controlado pelo governo federal, é de quase 1,6 trilhões de dólares. Mas menos de 4 em cada 10 mutuários estão em reembolso. Isso é insustentável, injusto e uma enorme responsabilidade para os contribuintes americanos. A dívida não pode ser simplesmente eliminada, ela acaba sendo transferida para outros.
Então, por que os americanos que não foram para a faculdade ou que foram e pagaram seus empréstimos de forma responsável deveriam pagar pelos empréstimos estudantis de outros americanos? A administração Trump nunca forçará os contribuintes a pagar dívidas de empréstimos estudantis que não lhes pertencem. Os mutuários de empréstimos estudantis precisam de clareza e finalmente estamos proporcionando isso a eles. Os mutuários agora serão claramente esperados a reembolsar seus empréstimos e aqueles que não cumprirem suas obrigações de empréstimo enfrentarão cobranças involuntárias. O governo pode e irá cobrar dívidas de empréstimos estudantis federais inadimplentes, retendo dinheiro dos mutuários, reembolsos de impostos, pensões federais e até mesmo seus salários. A América está com uma dívida de 36 trilhões de dólares. Precisamos colocar nossa casa fiscal em ordem e restaurar o bom senso em nosso país. Se você contrai um empréstimo, tem que pagá-lo de volta. É muito simples. O presidente Trump não vai mais empurrar o problema com a barriga. Antes de abrirmos para perguntas hoje, quero elogiar nosso fotógrafo da equipe, que está na sala conosco hoje. A fotojornalista da ABC News, Melissa Young, está se aposentando após 44 anos incríveis de trabalho, cobrindo aqui na Casa Branca. Melissa, parabéns. Você recebeu a maior salva de palmas que já ouvi nesta sala. Então, há algo em que todos podemos concordar. E você teve uma carreira incrível aqui, cobrindo a Casa Branca. Então, parabéns pra você. E esperamos que você aproveite a aposentadoria Torre. Tenho certeza de que você vai. E todo mundo na sala ficará muito invejoso de você enquanto você aproveita seu descanso. Certo, vamos lá. Temos um indivíduo em nosso assento de nova mídia hoje. O nome dele é Tim People. Ele é um comentarista político e um empreendedor de mídia com milhões de seguidores, uma plataforma muito grande. Atualmente, ele apresenta o Timcast IRL, um programa diário de notícias e discussões, e The Culture War, um podcast semanal que explora questões culturais e políticas. Seus programas apresentam conversas aprofundadas sobre temas como liberdade de expressão, censura, política de identidade e mudanças sociais, frequentemente envolvendo uma gama diversificada de convidados. Ele está em Washington hoje porque também estamos organizando uma fila de mídia local do outro lado da rua, no edifício Eisenhower, o que é um testemunho do nosso compromisso em trazer novas vozes para a Casa Branca para cobrir o presidente e esta administração. Então, Tim, por que você não começa hoje? Sim. Muitas dessas organizações que estão representadas nesta sala marcharam em uníssono em narrativas falsas, como a farsa dos Very Fine People e a difamação de Covington, e agora o que está sendo chamado de farsa do Homem de Maryland. Onde um membro da gangue MS-13, julgado por 2 juízes diferentes, eu acredito, está sendo simplesmente referido como um homem de Maryland, repetidamente. Agora, em um esforço da Casa Branca para expandir o acesso a novas empresas, vocês criaram este novo assento de mídia. Então, estou me perguntando se você pode comentar sobre... Após essa expansão, você teve inúmeros meios de comunicação para depreciar o caso com as empresas que você teve aqui, assim como os repórteres. Você poderia falar de conduta inadequada e se existem planos de ampliar acesso a novas empresas? Claro. Bem, certamente acolhemos pontos de vista diversos nesta sala, que é uma das razões pelas quais temos você aqui. E há muitos rostos novos nesta sala em comparação com as administrações anteriores. Queremos dar as boas-vindas a todos os pontos de vista nesta sala. Recebemos jornalistas imparciais que realmente se importam com a verdade, os fatos e a precisão. E você apontou corretamente a história do Homem de Maryland, que eu, deste púlpito, quando o Atlantic a publicou naquele primeiro dia, vim a este púlpito e disse: "Isso está errado." A imprensa nesta sala tem essa história errada, e temos visto mais e mais evidências surgirem que já tínhamos o tempo todo. Sempre estivemos certos. O presidente sempre esteve do lado certo desta questão ao deportar este criminoso ilegal de nossa comunidade. E é desprezível ver a mídia continuar a se referir a este indivíduo como alguém que é apenas um homem pacífico vivendo sua vida em Maryland. Este foi, e sempre foi, um criminoso ilegal, um membro da gangue MS-13 e um terrorista estrangeiro designado. E a administração mantém nossa posição de deportar esses indivíduos de nossa comunidade. Então, obrigado por estar aqui, Tim. É ótimo ver você. Obrigado. Dasha, por que você não começa? De nada, eu agradeço. Tenho 2 perguntas, uma sobre o Pentágono e outra sobre a economia. Você disse na Fox News que todo o Pentágono está trabalhando contra o secretário Hagstead, mas as pessoas que foram demitidas eram os próprios homens de Hagstead. Então,
Como você explica isso? E o que você diz às preocupações de que isso é má gestão? Eles eram funcionários do Pentágono que vazaram informações contra seu chefe para os agências de notícias nesta sala. E está claro desde o primeiro dia desta administração que não vamos tolerar indivíduos que vazam para a mídia tradicional, especialmente quando se trata de informações sensíveis. E o secretário de Defesa está fazendo um trabalho tremendo e está trazendo mudanças monumentais para o Pentágono. E há muitas pessoas nesta cidade que rejeitam mudanças monumentais. E eu acho, francamente, que é por isso que vimos uma campanha de difamação contra o secretário de Defesa, desde o momento em que o presidente Trump anunciou sua nomeação perante o Senado dos Estados Unidos. Deixe-me reiterar, o presidente apoia fortemente o secretário Hegseth e a mudança que ele está trazendo para o Pentágono e os resultados que ele alcançou até agora falam por si mesmos. Não há uma investigação do FBI sobre os vazamentos. O secretário disse que essas pessoas seriam processadas. Então, o FBI está investigando? Você teria que perguntar ao FBI, teria que perguntar ao Departamento de Justiça sobre o que eles planejam fazer, mas certamente levamos os vazamentos seriamente. Você viu pessoas sendo demitidas do Departamento de Segurança Interna. O presidente deixou claro, é um comportamento inaceitável. Sobre a economia, Caroline, Peter Navarro disse que é perfeitamente possível fazer 90 acordos em 90 dias. Ainda não vimos nenhum. Quão em breve poderemos ver um acordo e que evidências você pode compartilhar de que progresso está sendo feito nessas negociações comerciais? Claro. Bem, eu falei com toda a nossa equipe de comércio esta manhã. Há muito progresso sendo feito. Agora temos 18 propostas no papel que foram apresentadas. A equipe de comércio. Novamente, estas são propostas no papel que os países propuseram à administração Trump e ao nosso governo. Você tem o secretário Besson, o secretário Lutnick, o embaixador Greer, o diretor do NEC Hassett e Peter Navarro, toda a equipe de comércio, se reunindo com 34 países só nesta semana. Estamos nos movendo na velocidade Trump para garantir que esses acordos sejam feitos em nome do trabalhador americano e do povo americano. E apenas ontem pareceu se perder um pouco nas notícias, e eu acho que é um desserviço ao público americano que isso tenha acontecido, o vice-presidente anunciou os termos de referência para um acordo comercial com a Índia. Isso é um grande negócio. Sabemos que quando olhamos para os números, as barreiras comerciais monetárias e não monetárias da Índia, eles têm explorado os Estados Unidos e os trabalhadores americanos por muito tempo. Então, o fato de que o vice-presidente, com o primeiro-ministro Modi, nessa viagem à Índia, anunciou esses termos de referência, que é essencialmente uma estrutura para avançar e assinar. Um bom acordo comercial entre nossas duas nações é um grande progresso. E isso reflete a ética de trabalho e o verdadeiro esforço que está sendo colocado nessa iniciativa pela equipe de comércio do presidente. Claro, vá em frente. As propostas de que você fala são suficientes para estender as pausas nessas tarifas recíprocas ou o presidente precisa ver? Você sabe, esses acordos assinados para oferecer algum tipo de extensão adicional além dos 90 dias? Bem, veja, pergunte-me em julho quando o prazo chegar. Eu sei que estarei respondendo a essas perguntas de todos vocês nesta sala. Ainda há muito tempo, e a equipe de comércio do presidente está trabalhando novamente na velocidade Trump, o mais rápido possível para garantir que esses acordos possam ser feitos. Alguma dessas conversas já está acontecendo com a China? Na verdade, eu tenho algo para compartilhar sobre isso. Eu perguntei ao presidente sobre isso antes de vir aqui. E ele queria que eu compartilhasse com todos vocês que estamos indo muito bem em relação a um potencial acordo comercial com a China. Como mencionei, já houve 18 propostas e mais de 100 países ao redor do mundo que querem fazer um acordo com os Estados Unidos da América. E o presidente e a administração estão preparando o terreno para um acordo com a China. Então, sentimos que todos os envolvidos querem ver um acordo comercial acontecer e a bola está se movendo na direção certa. Claro. Preparando o terreno para um acordo com a China. Bem, o que isso significa? O presidente já falou diretamente com Xi? Não tenho nada para informar sobre uma conversa direta entre o presidente e o presidente Xi, mas continuaremos a mantê-los atualizados. E o secretário Besson, supostamente hoje disse aos investidores que ele espera que o impasse comercial com a China vá se desescalar em breve, porque, como ele descreveu, supostamente a situação é insustentável. O presidente está considerando tomar medidas para desescalar a situação com a China. Acabei de ler para vocês palavras diretamente do presidente dos Estados Unidos. Isso foi recentemente. É onde está a cabeça dele agora. Caroline. Claro. Caroline, tenho duas perguntas. Uma sobre imigração e outra sobre a China. Primeiro sobre imigração. Aproximadamente quantos imigrantes ilegais e estrangeiros temos em nosso país? E quantos a administração planeja deportar? Claro.
Bem, você teria que perguntar ao Departamento de Segurança Interna por um número específico, mas suspeitamos que seja definitivamente na casa dos milhões, talvez mais de 20 milhões de pessoas que foram permitidas entrar no país, ilegalmente pela administração anterior. E o presidente e sua equipe estão focados em deportar o máximo que pudermos, e eles estão se movendo o mais rápido possível. A equipe do presidente deixou claro que necessitamos mais financiamento do Congresso para fazer mais. Necessitamos de mais agentes do ICE no campo, fazendo este trabalho muito importante. E também precisamos que juízes de tribunais distritais insubordinados parem de agir como ativistas judiciais, tentando bloquear a administração de deportar criminosos ilegais do interior do nosso país. Absoluto. O público americano elegeu o presidente para fazer isso e ele está cumprindo essa promessa. E temos mais de 250 milhões de cidadãos chineses em nosso país agora com vistos de estudante. A administração acredita que há alguma preocupação de segurança nacional sobre os mais de 250 mil chineses aqui? Bem, como você sabe, quando se trata de vistos estrangeiros, o secretário de Estado tem o direito de revogar vistos daqueles que sentimos estar, agindo de maneira adversa aos nossos interesses de política externa aqui nos Estados Unidos. Ele tem essa autoridade pela Lei de Imigração e Nacionalidade. Encaminharia ao Departamento de Estado para casos individuais. Observam indivíduos com visto no país. Se agirem contra nossos interesses de política externa, o visto pode ser revogado e devem saber disso. Claro. Vá em frente. Sim. Estou chamando você. Obrigado, Carolyn. Nada. Nas últimas semanas, vários países alertaram seus cidadãos sobre viagens aos Snauhiel e as estatísticas do Departamento de Comércio mostram que, de muitos países, o número de visitantes está caindo. A Casa Branca tem mensagem para as pessoas que possam estar reconsiderando viagens de negócios para o ZEWA. Onde você viu esse relatório? Isso está vindo do Departamento de Comércio. Disse o quê? Que, Está difícil te ouvir, desculpe. desculpe, que visitantes de muitos países caíram nos últimos 3 meses. Eu teria que olhar esse relatório para comentar sobre seus méritos. A maioria das pessoas ao redor do mundo reconhece que os Estados Unidos da América são um ótimo lugar para fazer negócios. É um lugar lindo para visitar e devem vir, pois é um país mais seguro do que era há 4 anos sob o governo do presidente anterior. Ok. Libby, bom te ver. Caroline, uma pergunta sobre este próximo anúncio do HHS para banir corantes alimentares. Durante a primeira semana da administração, a FDA anunciou que está retirando seu plano de banir os cigarros mentolados. Então, 2 perguntas para você. Como você concilia a retirada da proibição dos cigarros mentolados e, em seguida, o anúncio desta proibição de corantes alimentares? E como o presidente se sente sobre esta próxima proibição que a RFK vai anunciar? Claro. Bem, veja, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o presidente o nomeou porque confia nele para tornar este país saudável novamente. Não é apenas um slogan, é realmente um movimento que, abriu caminho em todo o país. Há milhões de pessoas que acreditam em RFK Jr., o secretário Kennedy e no que ele está fazendo. Eu não quero me adiantar ao HHS com este anúncio histórico mais tarde e os detalhes dele, mas, obviamente, o secretário sente que tem razão e evidências para anunciar a proibição de corantes artificiais mais tarde e vou deixá-lo falar sobre isso esta tarde. Phil. O presidente iniciou o processo de reclassificação de mais de 50 mil funcionários federais como Schedule F. Já vimos ele avançar por várias agências governamentais. Não estou curioso e devemos esperar demissões em massa ou isso será uma abordagem caso a caso? Um bisturi ou uma marreta? Bem, veja, como você viu na sexta-feira, o presidente divulgou uma declaração sobre isso, o Escritório de Gestão de Pessoal. Reclassificou os trabalhadores. Eles agora são chamados de política carreira programada. E tudo o que o presidente está tentando fazer é garantir que os trabalhadores federais sejam responsabilizados por comportamento corrupto. Se eles estão envolvidos em corrupção como trabalhadores do governo, eles não deveriam mais ter seu emprego. Acho que isso é bastante senso comum. Ele também acredita que os burocratas devem agir de acordo com a vontade do público americano que elegeu devidamente este presidente. Não apenas este presidente, mas todos os futuros presidentes. Se você trabalha para o governo, deve aderir à vontade do público americano e avançar os objetivos e interesses da administração. E se você não está fazendo isso, então deveria procurar outro emprego cujos interesses estejam alinhados com os seus. Então, quanto a demissões específicas, eu o encaminharia para as agências específicas, mas o presidente com este movimento e o Escritório de Gestão de Pessoal facilitará a remoção de burocratas rebeldes que estão envolvidos em compor em corrupção. Para... Vou ter que perguntar a ele e volto a falar com você, Phil. De nada, John.
Olá, Carolina. Algumas perguntas econômicas para você. Kevin Hassett tem sido um conselheiro econômico-chave para o presidente em ambos os mandatos em 2020. E ele ainda é. E ele ainda é. Apenas no meu escritório. Absolutamente. Em 2022, ele disse que a independência do Fed é super importante. Essa é uma citação direta. Isso é algo que o presidente apoia? Ele ainda acredita na independência do Federal Reserve? Olha, eu acho que o presidente deixou clara sua posição sobre o Fed e sobre Powell. Bem claro. O presidente acredita que eles têm feito movimentos e tomado ações em nome da política, em vez de em nome do que é certo para a economia americana. O presidente tem o direito de expressar seu descontentamento com o Fed e ele tem o direito de dizer que acredita que as taxas de juros deveriam ser mais baixas. Ele acredita que os americanos deveriam poder tomar empréstimos a um custo mais baixo do que atualmente. E eu também falei com Kevin Hassett sobre o Fed, e ele questionou a independência do Fed e se eles estão realmente agindo no melhor interesse da economia. Ou estão fazendo isso por razões partidárias? O presidente quer ver as taxas de juros mais baixas. Ele deixou isso bem claro. Posso. Desculpe, mais uma. Carolina está prestes a... Eu disse 2 perguntas econômicas sobre o dólar. Vimos o dólar em mínimas de vários anos em relação ao euro e outras moedas ao redor do mundo. É política da administração ter um dólar forte? Como ela vê o dólar em relação a outras moedas ao redor do mundo? O presidente quer ver o dólar permanecer como a moeda de reserva mundial para nossa estabilidade fiscal a longo prazo e nosso crescimento econômico. Ele tem sido bastante claro sobre isso. Claro. E então, para uma mulher atrás de você que eu não vi antes, bem-vinda. Vá em frente, Mary. Vamos gravar se estiver tudo bem. Isso mesmo. No meu Dia da Terra, sim. Feliz Dia da Terra a todos. Eu vi o presidente falando sobre o acúmulo de lixo da China e do Pacífico, e então eu acredito que Liz Eldin está indo para San Diego para investigar o acúmulo de esgoto do México. Você pode falar sobre o que a Casa Branca planejou para o Dia da Terra e algo nessa área? Claro. Eu tenho pontos da EPA. O administrador Zeldin está fazendo um trabalho fantástico e eles estão sempre compartilhando suas conquistas com a Casa Branca, o que apreciamos muito. Ele estará viajando. Eu acredito que ele está na Califórnia hoje para situação do esgoto. Aqui está. O administrador Zeldin se reuniu com seu homólogo mexicano para discutir as medidas que o México precisa tomar para garantir que a água que entra nos Estados Unidos seja limpa e segura. E ele está realizando uma coletiva de imprensa em San Diego hoje com autoridades eleitas e partes interessadas locais sobre a crise de esgoto do Rio Tijuana. Eu também acrescentaria do próprio presidente. Ele sempre afirmou que quer que a América tenha o ar mais limpo e de forma mais eficiente do que qualquer país neste mundo. E o presidente quer ver isso continuar? Sim. E então, sobre a Suprema Corte, eu sei que o tribunal está ouvindo um caso, lidando com pais que não querem que seus filhos tenham que ler livros de ideologia de gênero na escola. Você pode comentar esse caso e o que a administração Trump espera ver resultar disso? Claro. Esperamos que a Suprema Corte faça a coisa certa. E o presidente tem sido muito claro. Ele está do lado dos direitos dos pais e acredita fortemente que os pais devem ter uma maior influência na educação de seus filhos. E o conteúdo, se assim quiser, ao qual as crianças estão sendo expostas no nosso sistema de escolas públicas. Claro, vá em frente. Oi. Eu sou do World News Group. A administração encerrou algumas proteções temporárias para afegãos, incluindo várias centenas de cristãos que foram punidos pelo Talibã. O presidente está considerando alguma exceção para afegãos que possam enfrentar morte ou tortura se retornarem ao seu país de origem? Então, vamos deixar uma coisa clara. Nós não encerramos isso de forma proativa. Isso expirou. E é porque a administração anterior concedeu entrada ilegalmente. Milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, no país, e então lhes deu status de proteção temporária, que novamente é um status temporário, não é um status permanente neste país. E se houver indivíduos aqui que entraram durante a administração Biden e queiram solicitar asilo, há um processo legal para isso. E esses casos serão julgados por um juiz, caso a caso. Temos um processo de imigração legal neste país por uma razão. E tudo o que esta administração está tentando fazer é efetuar isso. Reagan. Perguntas para você sobre imigração. Claro. Os números de deportação de março caíram ligeiramente em comparação com o mesmo período do ano passado. A Suprema Corte recentemente ordenou uma pausa na deportação de membros de Trinidade e Tobago com a Lei de Inimigos Estrangeiros. Estou curioso sobre quais outras ferramentas a administração está considerando para aumentar esses números de deportação. Claro. Bem, estamos obviamente cumprindo a ordem do tribunal. No entanto, foi uma pausa temporária.
A Suprema Corte basicamente disse: aguardem e eles seguirão com uma ordem. E estamos confiantes de que a Suprema Corte decidirá a favor da lei e reconhecerá. O presidente tem absolutamente a autoridade executiva para deportar terroristas estrangeiros do interior do nosso país sob a lei de inimigos estrangeiros. Sentimos isso com muita convicção e estamos confiantes de que os tribunais apoiarão o presidente e sua autoridade executiva. Quanto às deportações, continuamos a deportar criminosos ilegais sob o título 8, que é uma autoridade de imigração, concedida aos nossos agentes da Patrulha de Fronteira e ao Departamento de Segurança Interna para deportar criminosos ilegais deste país. E a administração continua a fazer isso em velocidade recorde, o mais rápido possível, com os recursos que possuem. Retiramos as acusações contra o líder do MS-13 capturado em Woodbridge, Virgínia, com a ideia de que isso acelerará o processo de deportação. A administração planeja retirar acusações contra outros criminosos ilegais para acelerar o processo de deportação? Você teria que perguntar ao Departamento de Justiça. Obviamente, isso está dentro da alçada deles e eu não posso falar por eles. No entanto, nosso objetivo é deportar o maior número possível de criminosos ilegais e estrangeiros do nosso país o mais rápido que pudermos. Jackie, ouvi muito sobre este planejamento da viagem à Arábia Saudita e o presidente já mencionou isso antes, mas acho que nunca ouvimos oficialmente o que ele espera alcançar na Arábia Saudita e qual é o propósito da viagem. Claro. Bem, o presidente está ansioso por isso. Era para ser sua primeira visita ao exterior, mas é claro, agora ele vai a Roma neste fim de semana para homenagear o Papa e participar do funeral. O presidente busca fortalecer os laços entre os Estados Unidos e esses países que ele visitará. Ele terá muitas reuniões bilaterais e conversas, e estamos ansiosos pela viagem. Esperamos ver muitos de vocês lá. Reuniões em Londres esta semana. Elas têm alguma conexão com os planos na Arábia Saudita? Não posso falar sobre isso. No entanto, tenho uma atualização sobre as reuniões no que diz respeito à guerra Rússia-Ucrânia. Eu estava no Salão Oval com o presidente, Steve Woodcuff, e eles queriam que todos soubessem que as negociações continuam. Sentimos novamente que estamos esperançosamente nos movendo na direção certa. E o enviado especial, Steve Woodcuff, irá para a Rússia novamente no final desta semana para continuar as conversas com Vladimir Putin. Por que Rubio não está indo para Londres? Ele está acompanhando Wyckoff a Moscou. Não posso falar sobre a agenda de viagens do secretário Steve. Eu recomendaria consultar o departamento de Steve. Apenas sobre o acordo de paz, as negociações que estão em andamento. Rubio disse. O secretário Rubio disse que se as coisas não seguirem o caminho certo, que os LEUA talvez seja necessário dar um passo para trás. Como seria esse passo atrás? Isso seria um retrocesso na negociação da paz ou implicaria uma retirada mais ampla do Zepoaro de apoio para a Ucrânia na guerra? Olha, acho que seria imprudente da minha parte divulgar isso deste púlpito. Em última análise, essa é uma decisão que cabe ao presidente, mas ele deixou muito claro que quer ver a paz. Ele quer ver esta guerra terminar e ele quer parar a matança de ambos os lados desta guerra. E ele tem sido muito claro sobre isso há bastante tempo e ele tem ficado frustrado com ambos os lados desta guerra e ele deixou isso muito claro. Brian, como presidente dos grupos privados, especificamente enfrentando a tripulação, né? E ele sugeriu que poderiam ser tomadas mais ações contra organizações sem fins lucrativos. A Casa Branca tem algum plano para algum tipo de ação contra ONGs, organizações sem fins lucrativos ou outros grupos semelhantes? Algo disso está por vir? Isso está sendo trabalhado neste momento? Vou ter que verificar com nossa equipe de políticas e retornar para você. Claro. Obrigado, Caroline. Travis Gilmore com o Epoch Times. Algumas faculdades estão usando fundos dos contribuintes para promover agendas políticas? E qual é a resposta da administração ao processo contra Harvard? Claro. Bem, o presidente deixou bem claro que é Harvard que se colocou na posição de perder seu próprio financiamento por não obedecer à lei federal. E esperamos que todas as faculdades e universidades que recebem fundos dos contribuintes cumpram a lei federal. É bastante simples. E o presidente deixou claro que não vai tolerar violações da lei federal. Ele não vai tolerar assédio ilegal e violência contra estudantes judeus americanos ou estudantes de qualquer fé em nossos campi em todo o país. E assim, responderemos ao processo no tribunal. E, novamente, é bastante simples. Se você quer dólares federais, obedeça à lei federal. E um rápido acompanhamento sobre a China. Claro. Alguma resposta aos relatos de que a China está mirando aliados comerciais dos EUA com potenciais medidas retaliatórias por apoiarem as agendas dos EUA? Acho que os números e a quantidade de países que procuraram os Estados Unidos e esta administração para fechar bons acordos comerciais falam por si mesmos.
O mundo inteiro sabe que precisa dos Estados Unidos da América e quer fazer negócios aqui. E assim, continuaremos focados em fechar bons acordos comerciais em nome do trabalhador americano. Stephanie. Obrigada, Kylie. Você pode nos dar mais detalhes sobre a ligação do presidente com Netanyahu hoje? Eu falei com o presidente sobre isso. Foi uma boa ligação. Eles falaram, particularmente, sobre o Irã e as negociações que estão em andamento com o Irã e os Estados Unidos. E o presidente, deixou muito claro repetidamente, mas vou reiterar, não há divergências entre os Estados Unidos da América e o Estado de Israel. Ele apoia fortemente nosso aliado. Ele deixou bem claro quando se trata do Irã que queremos ver um acordo e o Irã tem uma escolha a fazer. Mas o presidente também deixou muito claro e reiterou isso em sua ligação com o primeiro-ministro Netanyahu. Hoje, sobre a necessidade de o Irã nunca obter uma arma nuclear. Eu tenho mais uma notícia que gostaria de compartilhar com todos vocês, só me deem um segundo para encontrá-la. E é em relação ao ataque terrorista, que ocorreu na Índia mais cedo hoje. O presidente foi informado pelo Conselheiro de Segurança Nacional e está sendo mantido atualizado, à medida que mais fatos são descobertos. O que já sabemos é que dezenas foram mortas e ainda mais ficaram feridas em um brutal ataque terrorista em um local turístico popular no sul da Caxemira. O presidente Trump falará com o primeiro-ministro Modi assim que puder para expressar suas sinceras condolências pelas vidas perdidas. E nossas orações estão com os feridos e o apoio de nossa nação ao nosso aliado, a Índia. Esses tipos de eventos horríveis por terroristas são a razão pela qual aqueles de nós que trabalham pela paz e estabilidade no mundo continuam nossa missão. Então, daremos um resumo dessa ligação mais tarde esta tarde. Há muito trabalho a ser feito. Você pode ouvir do presidente mais tarde esta tarde também. E nos veremos mais tarde. Obrigado.